Pessoal do grupinho de oração, eu sou o tio Pedro, servo do grupinho de oração Santa Rita de Cássia. Nessa semana, estou aqui para fazer a meditação da palavra. Eu resolvi falar sobre um evangelho que vocês já devem ter ouvido muito. É a parábola do filho pródigo. Então, vocês podem pegar na sua Bíblia, no evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 14 até o 24. Nesses versículos falam assim: Jesus disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, me dê a parte da herança que me cabe a mim. Então o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para uma região distante. E aí esbanjou seus bens numa vida desregrada. Quando já tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Foi então até um dos habitantes da região, que o mandou para os campos, a fim de cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, irei até meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus empregados. Então se levantou e foi a ter com seu pai. Ele ainda estava longe quando seu pai viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço dele e o beijou com ternura. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra o Senhor pequei contra o céu e contra o Senhor. Já não mereço ser chamado de seu filho. Mas o pai disse a seus servos: Tragam rápido a melhor túnica e a avistam nele. Põem um anel no dedo dele e as sandálias nos pés. Peguem o bezerro gordo e o matem. Vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e ele voltou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, para vocês começarem a entender um pouco dessa palavra, naquela época, quando o filho pedia a herança do pai, antes do falecimento dele, isso era considerado que o filho não já considerava o pai como morto. Então quer dizer que o filho pródigo já tinha considerado o pai como morto. O pai já não era nada para ele. Ele só queria saber do dinheiro que ele tinha direito. Então, aqui essa palavra diz muito sobre a misericórdia de Deus. Porque quando o filho pródigo foi ao mundo, se esbanjou, pecou e quando ele quis voltar para casa, seu pai aceitou ele de braços abertos. Não começou a julgar, nem começou a falar com ele, nem o desprezou. Ele só acolheu o filho. Ele só se alegrou, pois aquele filho estava no mundo, estava praticamente morto. Por quê? Porque ele estava cheio do pecado no coração. Ele estava sem crer em Deus. Ele já estava a crer em Jesus. Ele não tinha mais fé que o pai tinha o passado. Ele não tinha mais aquilo que o pai queria para ele. Ele já não tinha mais aquele amor em Deus. Ele queria ficar no mundo. Mas quando ele se deu conta, quando o filho se deu conta do que ele tinha feito, se deu conta daquilo que ele tinha perdido, ele quis voltar para casa. Ele quis voltar para o amor do pai. Ele quis voltar para a família dele. E ele achava que o pai dele não queria mais receber ele como filho. Então ele pensava, se ele voltasse para ser um empregado do pai, ele podia ter uma chance de ficar ao lado do pai. Que o filho
já considerava o pai como morto. Então quer dizer que o filho pródigo já tinha considerado o pai como morto. O pai já não era nada para ele. Ele só queria saber do dinheiro que ele tinha direito. Então, aqui essa palavra diz muito sobre a misericórdia de Deus. Porque quando o filho pródigo foi ao mundo, se esbanjou, pecou e quando ele quis voltar para casa, seu pai aceitou ele de braços abertos, não começou a julgar, nem começou a falar com ele, nem o desprezou. Ele só acolheu o filho. Ele só se alegrou, pois aquele filho estava no mundo, estava praticamente morto. Por quê? Porque ele estava cheio do pecado no coração. Ele estava sem crer em Deus. Ele já estava crendo em Jesus. Ele não tinha mais fé que o pai tinha o passado. Ele não tinha mais aquilo que o pai queria para ele. Ele já não tinha mais aquele amor em Deus. Ele queria ficar no mundo. Mas quando ele se deu conta, quando o filho se deu conta do que ele tinha feito, se deu conta daquilo que ele tinha perdido, ele quis voltar para casa. Ele quis voltar para o amor do pai. Ele quis voltar para a família dele. E ele achava que o pai dele não queria mais receber ele como filho. Então ele pensava, se ele voltasse para ser um empregado do pai, ele podia ter uma chance de ficar ao lado do pai. Achava que ele podia ter aquele amor de novo. Ele achava que ele podia ter aquele aconchego, aquela comida, aquela cama que o pai dava a ele de novo. Ele achava que, sendo um empregado dele, ele podia se redimir, ele podia tomar a confiança do pai de novo. E é isso que Deus quer ensinar, porque Deus é misericordioso. Deus, ele é misericordioso demais, ele te ama demais. Não é só porque você fez alguma coisa de errado que Deus vai virar as costas para você. Não é só porque você se afastou da igreja, você se afastou da sua fé, você se afastou do amor de Deus. Não é só por causa disso que ele vai virar as costas para você. Ao contrário, ele vai te receber com muito mais amor, porque aquele amor que você perdeu, ele vai querer te entregar de novo. Deus, ele te ama de uma tal maneira, ele entregou o seu filho para salvar a gente. Isso é o amor de Deus. Isso é o que significa o amor de Deus, porque ele é misericordioso. Porque quando você acha que tudo está dando de errado e você acha que você não devia pedir a Deus porque aquilo que você estava fazendo errado, e você deve se afastar. Você acha que você deve se afastar cada vez mais da igreja, mas é isso que Deus quer te falar nessa palavra. Deus quer que você se volte para Ele mais ainda. Se você está pecando, se você está longe dele, Ele quer que você se volte para Ele, porque Ele vai te ensinar o que é certo. O amor dele vai te mostrar o que é certo. Ele vai te mostrar o amor, a compaixão, a família que você deve ter, o amor que você deve ter pelo outro. Deus, você deve amar uns aos outros como Deus te amou, como Ele te ama. Porque quando você voltar daquela vida que você tinha, daqueles pecados, Ele vai te lavar, Ele vai botar as sandálias no pé, Ele vai te levantar. Ele, como diz aqui, Ele vai matar um bezerro gordo para que você festeje, porque você está no caminho dele de novo. Você está juntamente com ele de novo. Você está junto, andando lado a lado com ele de novo, porque
Você voltou. Você voltou. Você não quer mais pecar. Você quer sentir aquilo que ele tinha te dado antes. E você quer sentir o amor de Deus. Você quer sentir aquela paz que o Senhor te dá. Você quer seguir o caminho certo porque você já está cansado daquilo que o mundo vem te empregando. Porque o mundo, ele vai aplicando coisas que você acha que é certo, mas não é. Você você peca e acha que aquilo é certo, mas não é, porque Deus fala conosco, Deus ensina aquilo que é certo pra gente. E o filho pródigo, o pai dele faz o papel de Deus, e você é aquele filho que foi para o mundo e voltou. E ele te recebeu de braços abertos. Ele te recebeu com amor, com a compaixão dele. Porque ele é Deus, ele te ama. Ele te ama com todas as forças dele. E você pode ter certeza que ele vai fazer de tudo para que você se volte para ele. Se volte para o caminho da fé, para o caminho das coisas certas. Porque aquilo que ele emprega, aquilo sim, aquilo é a verdade. Aquilo é o amor. Aquilo é a compaixão. E quando você se volta para ele, você vai sentir aquilo, você vai perceber que a sua vida vai começando a melhorar. Porque quando você começa a amar as pessoas, a ter compaixão com as pessoas, o seu mundo vira outro, porque as pessoas, ao mesmo tempo que você que você der amor a elas, as pessoas vão querer te dar um amor. Porque se você passa o amor, elas vão querer passar o amor para as outras pessoas. Se você passa a compaixão, aquilo, elas vão querer passar aquilo para as outras pessoas. E é isso que significa o amor de Deus. Nessa semana eu vou ficando por aqui. Quero que vocês reflitam essa palavra. E quero que vocês também inscrevam-se no canal aqui no YouTube. Vão assistir o grupo de oração ao vivo às 17h30. O grupinho de oração ao vivo também às 6 horas da tarde, às 18 horas em ponto. E todos os dois são na quinta.